Eu sou Evaldo da Assunção, sou médico, aposentado, sou biotanatólogo e trabalhei durante muitos anos com essa atividade que é a biotanatologia, também conhecida por outros como tanatologia, né? E um dos aspectos importantes que a gente trabalhava com ele era a questão do luto. Então, esse vídeo procura mostrar para as pessoas que se interessarem ou que estiverem necessitadas desse trabalho, né, que existe um caminho para se trabalhar o luto e superá-lo. Vamos ver então. O que é o luto? O luto, né, podemos dizer, que é a reação normal e esperada para o rompimento de vínculo. Essa definição foi dada por um autor importante nesse assunto, Parks, em 1998. E eu complementaria dizendo que é o processo pelo qual nós passamos para superar uma perda. E eu falo de perda, não é só a morte, perda pela morte. Nós vamos ver que perda, todas as grandes perdas, elas sempre resultam num período de elaboração que é chamado também de luto, porém a palavra luto é aplicada mais quando é relacionado à morte, né? O objetivo, então, é superar todas as dores e todos os sofrimentos, né, por alguma perda que a gente teve ou que estamos para ter. Porque o luto é interessante, ele não acontece, não é depois da perda. Muitas vezes ele começa um pouco antes da perda, quando esta perda se mostra concretamente possível a curto prazo. No luto, né, nós vamos encontrar alterações psicossociais, sobretudo com distúrbios de ansiedade e de pânico, né? Isso, em alguns casos, resulta naquilo que é chamado do transtorno do estresse pós-traumático, é que quando a pessoa passou por um trauma muito grande, ela teve uma perda significativa da sua segurança, das suas esperanças ou qualquer coisa, e então ela entra nesse processo do luto. Cada perda tem o seu tipo de luto próprio, né? Apesar de que todos se assemelham ao luto maior, que é o da morte. A intensidade do luto vai depender principalmente de fatores internos e externos que atuam sobre a pessoa. Para lidar com as perdas, é necessário um longo aprendizado. Não se aprende a lidar com as perdas no estalar de dedos, né? E a gente, a vida inteira, está recebendo perdas e ganhos. Nós vivemos entre ganhos e perdas. Então, em cada perda, por menor que ela seja, existe um processo de luto que ele vai também nos preparando, nos ensinando para enfrentar a perda maior, o luto, vamos dizer, da morte de alguém que a gente ama muito. E esse treinamento vai nos permitir lidar melhor e superar tudo isso mais lá na frente. Então, quais são essas perdas que nós recebemos? Um acidente com um bem material que estraga bastante, a gente tem um prejuízo grande, é um relacionamento afetivo que acaba, são acidentes que deformam a pessoa, né? Ou até simples perda de um emprego para uma pessoa que precisa, vamos dizer assim, vitalmente daquele emprego, essa é uma perda significativa. Então, todas essas perdas, que são comuns e tantas outras que nós poderíamos estar enumerando, elas vão nos preparando e nos ensinando a lidar com as perdas maiores que nos sobrevierem ou a própria morte de alguma pessoa querida. A primeira perda que nós tivemos, curiosamente, né, nós podemos afirmar que é o nosso nascimento. Porque quando nós nascemos, nós perdemos a segurança, a tranquilidade da vida intrauterina no ventre de nossa mãe. Então, quando nós saímos do útero materno, a criança chora, né?
muitas vezes tem explicações fisiológicas, é o ar quando entra no pulmão que incomoda, mas eu diria que há também uma razão para esse choro, que é o sentimento da perda daquela tranquilidade que essa criança, né, que nós, enquanto feto, vivíamos. E, simbolicamente, a primeira perda da humanidade aconteceu quando, né, na narrativa bíblica, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Ou seja, foi uma grande, enorme perda para eles, que estavam no lugar tranquilo, sob a proteção direta ali de Deus, e de repente eles têm que enfrentar uma vida que não é tão fácil assim. As duas perdas nos trouxeram, né, sofrimento e dor. Todas perdas, todas elas, sempre nos trazem esses dois sentimentos, sofrimento e dor. Pode não ser uma dor física, geralmente o é, digamos, dores de cabeça acentuadas, dores no corpo, mas também a dor emocional, né, que está ligada ao sofrimento. Na pré-história, a causa principal do sofrimento das perdas era o apego, né? Que, aliás, nós vamos ver que ele é basicamente a causa de todos os apegos, mas no nosso ancestral, o homem pré-histórico, né? O apego dele não era a bens, porque não existia essa noção de bens, isso é meu, isso é aquilo, mas a proteção contra os predadores. O homem primitivo, ele vivia numa constante batalha para preservar a sua vida e de seus familiares. Então, o apego deles era uma gruta, arranjar uma gruta bem segura, com entrada mais fácil de fechar, enfim, são as coisas que ele ficava pegado porque aquilo lhe dava proteção. Quando pela primeira vez eles desenvolveram o fogo, aprenderam a lidar com o fogo, eles tiveram um apego grande pelo fogo, porque ele representava uma série de vantagens para ele, que eu não vou entrar aqui, porque já em outro vídeo, quando eu falo sobre o início da humanidade, eu conto sobre essa história. Nós podemos dizer que quem, vamos dizer assim, melhor começou a nos ensinar a lidar com as perdas foi um indiano chamado Siddhartha Gautama, que todo mundo conhece como Buda, né? Ele nasceu no Nepal, que era na Índia, né? Entre os anos 563 e viveu até o ano 483 antes de Cristo. Esse Buda, como é que ele aprendeu a duras penas uma série de coisas? Como é que ele tinha uma vida tranquila, era um príncipe, morando num palácio com todas as regalias, e um dia, ele fazendo um passeio pela cidade, na qual ele não podia nem sair sozinho, sempre saía muito acompanhado, ele tomou a iniciativa, desceu do carro em que ele estava, para desespero dos guardas, e ele foi entrando pelas ruas, pelas ruelas, e ele viu 4 coisas que ele marcou profundamente. Ele viu um mendigo, né, na rua, andrajoso, viu uma pessoa doente, passando mal, depois viu um idoso com as dificuldades próprias do seu tempo de vida, e viu aquilo que na Índia é muito comum até hoje, a cremação de mortos, né? Naquela época eles faziam uma fogueira num lugar na rua, vamos dizer assim, na via pública, e fazia então a cremação do morto. Ele então, vendo essas 4 situações, ele tomou consciência de que o sofrimento da humanidade, né, tudo era o que ele chamou de Maya. O que é Maya? Maya significa uma falácia, né? Tudo é em fruto da mentira que nós vivemos nela, de achar que nós vamos ter fortunas, achar que nós nunca vamos adoecer, achar que nós não vamos envelhecer e muito mais. Achamos que não vamos morrer, né? Então ele descobriu que tudo isso que a gente é apegado, né, a todos esses valores, era uma falácia, uma mentira, né? Então, Maia significa uma fantasia, algo que na realidade é irreal. E depois ele saiu, abandonou o palácio, ele era
destinado a ser um rei, mas ele abandonou tudo, deixou tudo, né? Ele desapegou-se de todos os bens e posições que ele tinha e partiu em busca de uma resposta para as perdas. Por que elas existem? Qual o significado das perdas? E ele, depois de muito jejum, muita penitência, um dia sentado ao pé de uma grande figueira, ele foi iluminado, né? Quer dizer, de repente a sua mente clareou completamente, e ele viu esse sentido, descobrindo que tudo aquilo a que ele era apegado, e as pessoas o eram também, né, era Maya. E por isso ele passou a ser chamado de Buda, que significa exatamente isso, uma pessoa desapegada. E depois, anos depois, né, o que os filósofos nos falam relacionado a perdas e ao apego. Nós vamos agora lidar muito com essas duas coisas, o apego e a perda, porque a perda, ela nos machuca pelos apegos que nós temos. Sêneca, que é um filósofo que viveu entre os anos 1 e 65 depois de Cristo, em Roma, ele afirmava: vê aqueles cuja fortuna faz a correr a multidão. São sufocados pelos seus bens. E completa dizendo: a quantos a riqueza não são um peso? E a essa complementação ele acrescenta: após terem galgados o cume das honras, sobrevém o triste pensamento ter trabalhado tanto para ser simplesmente uma inscrição num túmulo. Essa lição que Sêneca deixou sobre o apego e a ganância de se ter mais coisas. Já no nosso tempo, Galbraith, que foi um grande filósofo também, nascido no Canadá, viveu nos Estados Unidos, entre 1908 até 2006, ele afirmava uma frasezinha que eu acho muito, muito apropriada para os dias que nós estamos vivendo, principalmente no Brasil, em outros países, no mundo inteiro, mas especialmente no Brasil. Ele dizia: quanto maior a riqueza, tanto maior a sujeira. O que ele queria dizer com isso? É que para se ser muito rico, usualmente se usa de métodos escusos, ou pelo menos métodos que não são tão adequados, tão éticos, né? Então, quanto mais a pessoa é capaz de exercer essas ações, né, sem ética, sem qualquer controle, ela vai ganhar mais dinheiro, é mais fácil para ela enriquecer. Ela vai enriquecer com a pobreza dos outros. Isso eu acho que nós temos assim muito a ver para os dias atuais em nosso país. No Evangelho, nós temos algumas lições muito bem dadas por Cristo. Uma delas é essa, ele contando a parábola de um fazendeiro que, de repente, a sua fazenda deu uma produção de trigo enorme, e ele olhou os seus celeiros, que eram grandes, e falou assim: mas agora, o que eu vou fazer com essa colheita toda? Não vai caber nos meus celeiros. E ele então fala assim: sabe de uma coisa? Eu vou demolir todos esses celeiros, construir alguns maiores, vou colocar todo o meu trigo nesses celeiros e vou dizer para minha alma: descansa, minha alma, nós podemos viver durante muito tempo sem nenhuma preocupação. E Jesus conta essa parábola para encerrá-la dizendo: insensato, ainda nesta mesma noite tirarão a tua vida, e para quem ficará tudo o que acumulaste? Então, Jesus estava ali nos ensinando que o apego, aquela crença de que por ter muitos bens, muito dinheiro, vai fazer a pessoa feliz, ilusão, como dizia Buda, é Maya, né? E ele fala: essa pessoa, já a morte dele está prevista para aquela noite, e no dia seguinte ele já não terá nada daquilo. E para quem que vai ficar todo esse trigo? É uma pergunta. E Cristo também disse, e muito bem dito para a gente poder pensar: como é difícil entrarem no reino de Deus os que acumulam riquezas.
Aqui nós voltamos até ao pensamento de Galbraith, né, que dizia que as grandes fortunas são consequência de grandes ações negativas, né? Grandes comportamentos desonestos. Então ele diz que como é difícil entrar no reino de Deus os que acumulam riquezas, porque quem acumula riqueza não só muitas vezes tiram dos outros, mas como também não contribui em nada para aliviar o sofrimento alheio. Então, é uma lição que Cristo nos deixa com muita clareza. E depois ele fala uma frase muito tão bonita, né, que ele fala para os que lhe ouviam: olhai os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, mas nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Nós sabemos que Salomão ele tinha uma fortuna enorme, vivia ganhando presentes de quilos e mais quilos, toneladas de ouro, pedra preciosa e tudo mais. Mas Jesus também aqui faz uma crítica a ele, né? Que os lírios do campo se vestem muito melhor, são muito mais bonitos do que toda a glória que Salomão desfrutava. E aí nós chegamos num filósofo que eu gosto muito dele, que eu chamo Zé do Povo. O Zé do Povo é aquele da sabedoria popular, que muitas vezes não tem cultura nenhuma, mas tem uma percepção da vida incrível. E ele fala: caixão não tem gaveta. Se você olhar realmente um caixão que está com o defunto ali dentro, né, não tem nenhuma gaveta em volta para guardar as coisas dele. Então vai levar o quê? E aí nós chegamos a uma outra coisa que eu gosto muito de usar esse exemplo. Eu estou agora caminhando para os 88 anos de idade. Eu confesso que vi muitos sepultamentos, muitas procissões funerárias. Nunca, zero, eu vi um carro forte acompanhando o enterro. Ou seja, dentro do caixão estava ali um pobre, estava ali um rico, estava ali um milionário, estava ali um poderoso, um senhor de tudo, reis ou plebeus, mas estava só ele sozinho dentro do caixão e não havia carro forte seguindo com a sua fortuna. Porque a sua fortuna já ficou lá atrás para os herdeiros brigar bastante, né, para ver quem que iria ficar com ela. Sintetizando esses ensinamentos, nós podemos dizer o seguinte, que todo apego é ilusório e nocivo. Então, ser apegado é uma perda de tempo, porque é tudo ilusão. Buda disse e é uma verdade. Cristo disse e repetiu a lição. Os filósofos também. Apego é ilusório e nocivo. Ninguém é dono de nada. Tenta pegar a água de uma torneira e fala assim: essa água é minha, toda minha. E fecha bem a mão para segurar aquela água. Quanto mais você apertar os dedos, mais água vai escorrer da sua mão. Então, a vida é assim. Tudo aquilo que nós achamos que nós somos donos, nós estamos completamente enganados, como falaremos mais à frente. Porque nós vamos perder tudo, ou por injunções naturais, tem muitas pessoas que entram em falência, tem muitas pessoas que fazem maus negócios, muitas pessoas que são até roubadas, né? Ou então vamos perder pela morte. Porque, como eu disse, o dia da nossa morte nós iremos completamente despidos dos bens materiais para a nossa sepultura. Eu digo sempre que de concordatas e falências nós ainda conseguimos nos safar, né? Mas da morte, com certeza, da morte ficou ali coberta, mas está bem clara que da morte ninguém escapa. Nós vivemos no espaço-tempo, né? Espaço-tempo, aqui, nesse universo que nós vivemos, tudo aqui é sequencial, não tem nada estático. Se você dá um passo à frente, você deixa um espaço atrás, que tem uma qualidade, digamos assim. Você nunca mais voltará atrás
para aquele mesmo lugar que você ocupou. Você poderá pensar que está ocupando o mesmo lugar, mas mesmo que você desenhe o seu pé no chão e vai e pise em cima, muitos átomos e moléculas estarão fora do alcance do seu pé que já pisou sobre eles antes. Heráclito, um filósofo do século V a.C., ele faz uma frase perfeita. Ele diz: não se entra no mesmo rio duas vezes. O que ele queria dizer com isso? Você chega na beira do rio, põe seu pé dentro da água, tira o pé, põe o pé de novo, rapidinho. Você não vai colocar mais o seu pé naquela água que o molhou na primeira colocação do pé. Aquela água já foi embora e nunca mais o seu pé vai poder pisar nela novamente. Ela vai para onde? Nós não sabemos, vai caminhar, seguir o caminho do rio, mas nunca se pisa no mesmo rio duas vezes. Então, essa condição em que nós vivemos, aqui tudo é fugaz, tudo passa como a água do rio, como a água na sua mão. Tudo passa, nada é definitivo. Quem pensa que é definitivo está errado, enganado. E se tudo é impermanente, como que a gente pode pensar que a gente é dono de alguma coisa? Nós não somos donos de nada. Isso é maia, é ilusão. Achar que é ser dono de alguma coisa. Tem muita gente que fala, não, isso aqui é meu, esse carro é meu, essa casa é minha, essa mulher aqui é minha, esse filho é meu. Não, nada é seu. Você é apenas um cuidador daquilo tudo, porque você não consegue deter aquilo indefinidamente nas suas mãos. Não tem, você pode deter por muito tempo, mas vai chegar um dia que tudo vai esvair e sair fora. Então, para nós convivermos com as perdas, é preciso que a gente reflita sobre dois pontos essenciais. Dois pontos. Primeiro, como que nós vamos dissolver nossos apegos e assim atenuar muito, ou quem sabe, até eliminar, né, os sofrimentos pela perda futura. Pelas perdas, porque são muitas as que nós temos. Então, quando eu não tenho apego a nada, eu não perco nada. Porque não adianta adianta eu ser apegado à água, se ela sai da minha mão, quanto maior for o meu apego, não tem jeito. E outro ponto a gente tem que trabalhar é aprender como sobreviver às perdas, porque é possível sim a gente aprender a sobreviver às perdas. Dá trabalho, é necessário que se tenha muito esforço e muita vontade. Se tiver, nós aprendemos a sobreviver às perdas e, consequentemente, nós vamos aprender a ser felizes na vida que nós tivermos. E o que significa apego? Eu falei tanto em apego, né? O apego é uma palavra que vem do latim picare. Significa fazer aderir, prender, agarrar, segurar. Isso é apegar. É o picare do latim que significa isso. Nós podemos traduzir melhor dizendo que é tornar posse, é escravizar. É tomar posse, é escravizar. Pegar, né? Apegar significa eu pegar e agarrar. Eu vou escravizar aquilo. Eu tenho uma pessoa que eu amo, então eu vou passar uma corrente nos pés dela e prendê-la. Então, aquela pessoa torna-se posse de uma pessoa que a tornou como tal e será escravizada por aquela pessoa. E ele será um apegado a uma mentira. Outro significado que nós temos para o apego é inclinação afetuosa, afeição. E aí é que vem toda a confusão. Porque muitas pessoas, quando eu falo sobre o desapego, ele fala comigo, eu já ouvi isso muitas vezes, mas quer dizer que você quer dizer que eu não devo amar a ninguém? Eu falei, pelo contrário, quem ama não é apegado. É exatamente o oposto. Quem ama quer o bem do outro. E se eu quero o bem do outro, eu não posso amarrar uma corrente no pé dele. Eu amo uma pessoa, mas ela não me quer. Eu vou
amarrá-la comigo? Não. Paciência. Eu vou desapegar-me daquela pessoa e deixar que ela parta, que ela vá procurar outro caminho. Então, amor é alguma coisa muito sublime que, inclusive, opõe-se ao apego. Quem ama não quer ninguém aprisionado nele. Quem ama não quer obrigar ninguém a fazer o que ele quer. Tem muitas pessoas que falam, não, eu tenho a minha mulher, a minha namorada, a minha noiva, ela tem que fazer o que eu quero. Então você não tem amor nenhum por ela, nenhum. Porque quando a gente ama uma pessoa, a gente quer que ela seja livre, que ela seja feliz, e se ela não está feliz comigo, então para que eu vou querer segurar aquela pessoa? Ela que parta e vai ser feliz como ela achar melhor. Bom, isso nós já vimos, vamos em frente, né? Se eu não sou dono, o que eu devo ser? É preciso da gente também explicar, porque muitas vezes a pessoa fala, mas peraí, eu não vou ser dono de nada? Mas então o que eu devo ser? É fácil. Você deve ser o zelador de tudo e de todos que você recebe. Porque zelador é alguém que tem a certeza de que aquilo que ele está naquele momento cuidando dela, ou dele, ou do que for, né, é provisório. Um momento qualquer, aquilo poderá perder. Pode ser que ele tenha aquilo por toda a vida, que ótimo, né? Mas ele tem que estar sempre na certeza de que ele pode perder aquilo que ele está recebendo. Então, se eu não sou dono, é porque eu sou e devo aprender a ser zelador. E é uma coisa curiosa. Eu gosto muito de citar um exemplo fácil. Uma pessoa tem um sítio e ele vai lá no sítio a cada 15 dias, a cada 20 dias, coisa assim. Então o sítio não pode ficar abandonado. Ele põe o quê? Um zelador naquele sítio. Ele é o dono, mas ele tem um zelador que cuida daquele sítio. Quem cuida mais do sítio? É o dono ou é o zelador? Nós sabemos que é o zelador. Porque o dono, eu tenho a escritura passada, se eu cuidar bem, ele é meu, se eu não cuidar, ele é meu do mesmo jeito. Mas o zelador já tem uma outra visão do assunto. O zelador sabe que se ele não fizer bem feito o trabalho dele, ele vai perder seu emprego. Então, o zelador, não só por interesse de manter o emprego, mas também porque ele sabendo que aquilo ali está nas mãos dele muito mais tempo do que na mão do dono, ele vai falar, não, eu vou zelar, porque eu quero aqui estar bem, ficar bem nesse lugar que eu estou. Né? Então, se nós aprendermos a ser zeladores, com certeza nós vamos ter coisas durando conosco muito mais tempo do que se nós acharmos que nós somos donos. Né? Então, eu tenho que ter a consciência de que o zelador, como zelador, ele tem que saber que aquilo pode durar para sempre ou pode acabar a qualquer momento. Portanto, eles têm que estar preparados para, de repente, ele deixar de ter aquela condição de zelador. Ele não vai perder aquele bem, ele apenas vai perder o seu lugar de zelador, que ele poderá encontrar em outro lugar. Vinícius de Moraes situou muito bem essa situação para o amor, porque tem muitas pessoas que falam, não, o amor quando é verdadeiro dura para sempre. Errado. Errado. Numa condição onde tudo é impermanente, o amor não é impermanente. O amor é aquele que é infinito enquanto dure, como disse Vinícius de Moraes, o poetinha, né, que sabia muito bem expor os seus sentimentos. Então, o zelador é aquela pessoa, né, que tem amor àquele sítio e será infinito para ele enquanto durar. Já o dono, aquilo ali de repente há uma desvalorização, ou de repente ocorre algum problema sério, é desapropriado, ou seja, ele que achava que era dono, né, ele perdeu aquilo que ele achava que seria infinito na mão dele. Então, principalmente o amor.
O amor, quanto mais nós zelamos do amor que nós temos por alguma pessoa, mais garantia nós vamos tendo de que ele vai durar por muito tempo. E se durar até a minha morte, eu posso dizer, durou a vida inteira. Tanto que eu sempre falo que o casamento é alguma coisa que nós temos que ser zeladores e não donos um do outro. Porque se formos zeladores, nós iremos tomar todos os cuidados para que ele dure para sempre. Agora, se um dos dois fala, não, eu sou dono e eu não quero nada de ficar com muito zelo, não. Aquele casamento com certeza vai acabar. Não adianta falar que seja infinito, né? Até a morte os separe. Eu falo, sim, tá certo, é até que a morte os separe. A morte de quê? A morte do amor, a morte do respeito, a morte da compreensão de que nós não somos donos e aquela pessoa não é minha posse escravizada. A morte, ela constitui a perda mais importante que a gente tem na vida, né? Ela é uma característica exclusiva do que é vivo. Uma pedra não morre, mas uma planta morre, um animalzinho morre e nós humanos morremos. Porque todos os seres vivos morrem. Contudo, no nosso caso de humanos, eu posso dizer que quem morre não sou eu. Quem morre é a minha expressão biológica, a expressão corporal, aquilo que eu chamo de corpo. Então, esse corpo, ele morre. Mas a minha individualidade, o meu ser, esse não morre. Esse é infinito porque ele é criado para a eternidade. Já o nosso corpo, não. É criado para um tempo determinado, que pode ser maior ou menor, dependendo das circunstâncias em volta dessa pessoa. Essa é uma razão pela qual a morte ela tem um forte componente sensual. Eu não estou falando sexual, sensual, dos sentidos. Por que que nós sofremos pela morte? Porque a morte frustra os nossos 5 sentidos. O que estimula os nossos sentidos? É a presença física do outro. Então, se de repente eu não tenho a presença física do outro, né, os meus 5 sentidos vão sofrer muito. Eu não tenho mais o tato para pegar aquela pessoa, eu não vejo a imagem da pessoa, eu não sinto o seu perfume, o seu cheiro, enfim, a morte ela frustra os nossos 5 sentidos. Por isso é que a gente sofre tanto com ela. Mas, se nós tivermos a consciência de que o indivíduo, a pessoa, não o corpo da pessoa, mas a sua existência real, essa não morre nunca. Nós nascemos, nós passamos a existir quando nós somos gerados no ventre de nossa mãe. Quando 2 células, o espermatozoide e o óvulo se encontraram, eles formam um novo ser. E ali começa uma vida que vai ser mantida para toda a eternidade. Mas o corpo que vai abrigar a essência daquele novo ser, ele é mortal. Ele vai morrendo progressivamente. Quando nós vamos, à medida que nós vamos envelhecendo, nosso corpo vai também perdendo muito das suas características, é muito visível essas mudanças. Mas a minha individualidade não. A minha individualidade continua sendo eu mesmo na minha integridade. Aqui, só para mostrar uma curiosidade, né? Aqui nós temos uma família com 4 gerações. É o bisavô, o avô, o pai e o filho. Nós podemos ver o seguinte, que se for fazer uma análise genética, nós vamos ver que todos os 4 têm a mesma genética. Eles têm o corpo semelhante.
inclusive na estrutura básica, 2 braços, 2 pernas, cabeça. Bom, mas até a semelhança física, ela demonstra que aquilo ali são resultado de gerações anteriores. Então, eu digo assim, todos nós já tivemos um corpo semelhante ao dos nossos. Todos nós temos um corpo que foi semelhante a de algum antepassado nosso. E os nossos sucessores irão ter corpos semelhantes ao nosso. Isso é genética. Agora, a individualidade de cada um, essa não morre nunca. Ela existirá para sempre na eternidade, mas também ela permanece na nossa comunidade, né, pelas suas memórias. O indivíduo não morre. O seu corpo, sim, mas o indivíduo não. Por isso, eu posso concluir, né, aqui o meu pensamento dizendo que tem gente que fala assim, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, eu perdi meu filho. Não, você não perdeu ninguém. Você não perdeu ninguém por várias razões, né? Primeiro, porque você não é dono. Então, isso é muito importante, né? Nós não somos donos. Se eu não sou dono, eu não posso perder. E, por outro lado, né, a nossa individualidade é única, ela é imortal. Então, uma pessoa que morreu, meu avô, meu pai, eles não existem mais fisicamente, mas na minha memória, eles estão presentes. Estarão presentes nas memórias dos meus descendentes, necessariamente não as memórias visuais, porque eles não viram, mas as memórias das histórias que eu contei. As memórias que são transmitidas de pai para filho, de mãe para filha, né? Então, essa distinção é muito importante para que a gente pare de sofrer porque perdemos alguém. Para entender melhor ainda, nós somos compostos de 3 partes. O humano, ele é corpo, é mente e é espírito. Tem gente que não acredita em espírito, mas corpo e mente ninguém duvida. Eu coloquei ali os nomes em grego, soma, alma e pneuma, para a gente poder entender até certas expressões. Por exemplo, quando a gente fala na medicina psicossomática, né, nós estamos falando do psiquismo, que ali é a mente, e que muitas pessoas confundem alma com espírito. Não, a mente é, vamos dizer, o equivalente ao que a gente chama de alma, porque na realidade o que nós chamamos de alma é o espírito, que é a nossa parte que é imortal. Né? Então, nós temos corpo, mente e espírito. E o nosso corpo, né, através dos nossos 5 sentidos, nós habituamos com o corpo do outro. Tocamos, sentimos, conversamos, escutamos. Então, quando a pessoa morre, o nosso corpo sente a falta daquelas estruturas que eram captadas pelos 5 sentidos. Mas o espírito, esse não é captado por nenhum dos 5 sentidos. O espírito é alguma coisa que a interligação com o espírito do outro é uma ligação completamente transcendental. Então, nós temos essa ligação, ela não rompe nunca. Então, a dor da perda, ela é basicamente uma dor do corpo e da mente. E nós confundimos essa dor com o outro integral. Eu perdi fulano. Não, você perdeu o corpo e a mente daquela pessoa. O espírito dela você não perdeu, né? Você não era dono de nada, mas muito menos do espírito de uma pessoa. Você pode prender o corpo e a mente de uma pessoa, trancar bem trancado num cômodo escuro, você está trancando aquilo. Mas o espírito daquela pessoa, ele simplesmente pertence ao universo. Então, por essa perda que a gente imagina do outro, né, da dor que nós sentimos por não ter mais os nossos sentidos, os 5 sentidos estimulados pelo outro, vem o que nós chamamos de luto. O luto, então, é um processo psicológico e emocional que nós desenvolvemos para superar
a dor das perdas. Para superar a dor dessas perdas, né, nós temos um processo psicológico e emocional que nos ajuda a superá-las. No luto, existem duas decisões que a pessoa pode tomar. Quando ela, de repente, perdeu, eu vou falar perdeu porque é a expressão que a gente usa. Já falei que não é perda, mas simbolicamente é uma perda. Então, na perda simbólica de uma pessoa, nós vamos ter o luto. E o luto, a sua intensidade, a sua dor, o seu tempo de duração, tudo está relacionado a uma opção da pessoa que está sofrendo aquela situação. A primeira, a que vai querer ser vítima. Então é aquela pessoa autocomiserativa. Ah, meu Deus, tudo de mal acontece comigo. Já aconteceu isso, já aconteceu, agora eu perco a pessoa que eu mais amava. Então esse é o autocomiserativo. Eu falo que o autocomiserativo ele merece toda a nossa simpatia e consideração por algum tempo, porque isso faz parte normal das pessoas. Mas existe aquele autocomiserativo crônico, que a vida inteira ele está sempre fazendo isso. Aí, me desculpa, mas ele se torna um chato, né? Então, nós temos a segunda opção, que é aquela que eu acho que todos nós devemos aprender a buscá-la e alcançá-la. É querer ser um sobrevivente. Então, ao invés de eu ficar lamuriando as perdas que eu tive, eu vou procurar sobreviver a elas. Eu vou procurar aprender com o que eu aprendi com elas, né, o que eu recebi, aprender com o que eu recebi dessas pessoas, para sobreviver. Então, é mais ou menos a história de uma pessoa lá num rio turbulento que ele vai ultrapassar, né? Ele vai ultrapassar se ele quiser ser sobrevivente, senão ele está vendo que vem um enchente do lado de lá e ele vai ser levado. Então nós temos sempre que decidir, eu quero ser vítima ou eu quero ser sobrevivente. É uma escolha que é inteiramente nossa. Nós é que decidimos o que nós queremos ser, né? Então, para isso, muitas vezes eu não dou conta de escolher sozinho. É importante eu receber algum tipo de ajuda. Então, algumas pessoas tentam ser sobreviventes na base de medicamentos. Então, aquela figura ali é bem ilustrativa. A pessoa devora tranquilizantes, devora soníferos e tudo mais, e com isso ela não será uma sobrevivente, ela vai ser sempre uma autocomiserativa, que está sempre dopando as suas emoções com aquela quantidade de medicamento. O segredo para ser sobrevivente é você aprender a expressar sempre as suas emoções. Eu gosto muito dessa lição que eu aprendi há muito tempo atrás, que a emoção sem expressão vira depressão e depressão mata. Isso é uma realidade. Então, emoção sem expressão vira depressão e a depressão mata. Então aí os remédios não vão ser de grande monta de interesse para a gente, não. Mas também existe o outro lado da história, que é a emoção mal expressa vira confusão. Preste bem atenção, expressão, né? Emoção sem expressão vira depressão. E depressão mata. Mas a emoção mal expressa vira confusão. Tem pessoas que não sabem expressar a sua emoção. Eu trabalhei no pronto-socorro de Belo Horizonte mais de 30 anos e eu via quando chegava um acidentado, morto, tinham pessoas que se percebia que ela seria um sobrevivente, mas tinha aquelas outras que iriam ser autocomiserativas. Elas expressavam emoção dando soco na porta e fazendo um monte de gritaria, fazendo um monte de... Naquilo ali tinha muito cinema, ela estava sentindo sim, mas ela estava também representando o papel daquela que tomem conta de mim, eu sou uma coitadinha, eu estou sofrendo, e isso não leva a nada. Então é preciso saber como expressar as emoções. Se a emoção mal expressa vira confusão, vamos saber como expressar as emoções.
As emoções são expressas, entende? Inicialmente, simplesmente pela expressão simples dela. Eu estou muito aborrecido, eu estou muito triste. É falar, chorar, lágrimas são ótimos remédios para as emoções ir embora. Nunca fale com a pessoa que está sofrendo. Não chore, não. Eu costumava dizer, chore sim, porque o choro, ele não dura para sempre. Quando você chora, você está expressando a sua dor e vai chegar um momento que a dor vai terminar e o choro também. Então, é importante a gente expressar bem os nossos sentimentos. Eu usei muito em grupos de luto que a gente tinha, para que as pessoas aprendessem a ser um sobrevivente. Nós tínhamos, numa sala onde fazia a reunião do grupo, um monte de almofada. Uma pessoa que sentia que ela estava com muita raiva acumulada, raiva muitas vezes é energia, é força. Então, eu colocava a almofada na frente e falava, olha, pensa em tudo aquilo que está te incomodando e soca isso aí à vontade. Então, deixava aquela pessoa que eu falava que lá no pronto-socorro socava as paredes, ela precisava de ter um local certo para ela expressar aquela sua dor. Mas, infelizmente, apesar das muitas tentativas que eu fiz quando eu estava lá, de criar-se uma sala, que eu dizia, a sala da sobrevivência dessas pessoas, sala do consolo, era pegar essas pessoas, levar para lá, não tivesse nada lá que ela pudesse se machucar. As paredes seriam alcochoadas e ela poderia dar soco, bater e tudo, ela não iria se machucar. E a gente estaria ao lado dela para esperar quando ela desabasse a sua emoção, entrasse num choro convulsivo, era ótimo, ela estava ali aliviando. E ela tinha que ter sempre alguém com preparo adequado para acolhê-la e dar a ela o suporte para superar aquela dor que ela estava sentindo e que para ela as ações físicas eram a melhor maneira dela se livrar do que ela estava passando. Então, não se deve coibir a pessoa de ter expressões físicas da sua dor, mas também não deixá-la se ferir, se machucar ou agredir outras pessoas, né? Porque isso também vai trazer mais confusão, aquilo que eu falei, são as emoções mal expressas causando confusão. Deixe que a pessoa expresse suas emoções, porém guardada, como nós temos que agir quase como anjos da guarda, modulando o sofrimento daquela pessoa, sem coibi-la, sem impedi-la, mas conduzindo-a para uma maneira adequada para expressar essas emoções. A forma física de expressão das emoções, ela é muito importante, deve ser valorizada, mas, porém, muito bem cuidada. Ainda dentro da questão da sobrevivência, eu costumo afirmar que todo questionamento, né, que nós temos no sofrimento, muitas vezes é um questionamento errôneo. Por exemplo, muitas pessoas falam assim, mas por que isso aconteceu comigo? Por que eu fui fazer isso ou fui fazer aquilo? Né? Essa pergunta, por quê? Ela sempre nos leva a encontrar um culpado ou assumir uma culpa. Fui eu que causei esse acidente com essa pessoa. Fui eu que deixei ela sair quando eu não devia ter deixado ela sair. Ninguém é culpado de acidentes nem de coisa, a não ser quem faz de propósito. Culpa é alguma coisa que só existe quando a pessoa faz alguma coisa ruim de propósito. Ela quer fazer aquele mal à pessoa. O que existe é a responsabilidade. Eu tenho que me sentir responsável por coisas que eu fiz inadequadamente e que possa ter produzido aquele efeito. Mas isso não vai me fazer, entende? Me sentir culpado. Por isso a pergunta por quê é melhor ser substituída por o quê. Então, em vez de eu perguntar por que isso aconteceu, eu devo me perguntar o que eu posso fazer já que aconteceu essa coisa, para atenuar ou acabar esse sofrimento. Então,
Uma simples perguntinha ajuda muito a tirar a pessoa da condição de autocomiserativo para uma condição de sobrevivente. Trocar por quê por o quê. Por quê é só buscando culpa. O quê é buscando soluções. É preciso que a gente abandone uma expressão muito comum. Se eu tivesse feito, se eu tivesse impedido essa pessoa de sair, se eu não tivesse dado aquele esse carro para esse meu filho, porque eu dei, por isso que ele trombou. Então, esse se eu tivesse e o se eu não tivesse são duas colocações péssimas para também preservar o sofrimento da perda. Então, o que nós devemos fazer? É abandonar esse tipo de pergunta, caindo naquela pergunta básica que eu sempre falo, que ela é a básica. O quê? Eu não vou perguntar por que eu fiz, por que eu não fiz, se eu tivesse, se eu não tivesse. Vou perguntar o que eu posso fazer agora, já que aconteceu esse fato, eu vou buscar uma solução para aquilo. E aprender a perdoar. O perdão é outra arma assim fantástica para se tornar um sobrevivente. É aprender a perdoar tanto a pessoa que pode ter causado um problema sério com uma pessoa querida minha, causando até a morte, mas também perdoar a mim mesmo pelas faltas que eu posso ter cometido e que levaram àquela situação. O importante é que nós devemos aprender que perdoar, nós somos humanos, nós não somos deuses. Então, nós temos que aprender a perdoar humanamente e não divinamente. Eu digo que Deus perdoa tudo que nós fazemos. Deus perdoa tudo. Desde que a gente busque o perdão, Deus perdoa. E o perdão de Deus é um perdão divino. Ele simplesmente não esquece. Aquilo que aconteceu, que nós estamos pedindo perdão, desaparece. Já nós não somos deuses, nós não temos essa capacidade, então nós temos que perdoar humanamente, ou seja, perdoar como o ser humano que eu sou. E o que é perdoar humanamente? É eu perdoar, sim, aquela pessoa, mas não necessariamente esquecer tudo que ela fez e apagar tudo, porque é isso aí que é o erro. Muitas vezes assim, eu não dou conta de perdoar, que eu não posso esquecer que essa pessoa fez isso comigo. Aí é que está o erro, porque eu não posso esquecer, posso sim, não é esquecer no sentido de apagar, mas é uma expressão assim, às vezes, que umas pessoas não gostam, mas eu acho ela interessante, fala, perdoar não é esquecer, mas lembrar com amor. Quer dizer, eu vou lembrar, puxa vida, essa pessoa fez isso, que lamentável que foi, né? Eu posso até dizer o seguinte, essa pessoa me ofendeu muito, causou um dano muito grande a mim, eu não quero mais convivência com ela. Tudo bem, isso não significa que você não está perdoando, você perdoa, mas eu perdoo, mas eu não quero continuar essa convivência que nós temos, porque não há possibilidade disso continuar. Isso não é errado de forma nenhuma. Eu tenho que perdoar como ser humano que eu sou. Eu não vou procurar vingança, eu não vou desejar mal a outra pessoa, simplesmente desligo daquela pessoa, deixo ela levar a vida dela e eu vou levar a minha vida. Isso é perdoar humanamente. E deixa para Deus perdoar sem qualquer condicionamento, né? Tipo assim, eu vou te perdoar, mas você tem que fazer isso, mas você tem que fazer aquilo. Não, isso somos nós que fazemos e é muito feio. Deus, né, perdoa e está perdoado, acabou. Para ele, aquilo apagou, realmente. Eu sempre afirmo e continuo afirmando: quem não se liberta da culpa, não se liberta do sofrimento. Pessoa que fica ali, por que eu fiz isso? Por que eu fui deixar aquilo? Por que ela está se culpando, e quanto mais ela se culpa, mais sofrimento ela tem. Então, quem quer ser um sobrevivente, né, repito, não pergunte por quê, mas o que eu posso fazer para reparar o que for possível e aceitar aquilo que não é possível ser reparado.
né? Perdoar a pessoa, não falando, não, eu tenho agora que abraçar ela toda hora para perdoar. Não. Se houve uma ofensa grave, alguma coisa, eu perdoo. Vai para o seu lado, eu vou para o meu, e não quero seu mal, mas também não quero uma convivência com essa pessoa, né? E quando nós fazemos isso, nós vamos nos libertando de todo o sentimento de culpa. E com isso, o sofrimento também se esvai. Elaborar o luto é recomeçar a viver. Isso é muito importante. Se você não elabora, não trabalha para se libertar do luto, você vai continuar sem viver em qualidade. Para recomeçar a viver e recomeçar a viver com qualidade, o luto, ele é o caminho, mas não é um caminho para você permanecer nele. É para durar algum tempo. Um luto demora, em média, 6 meses a 1 ano, um luto mais coisa. Depois de 1 ano, ele começa a se desfazer. E com 2 anos, todo luto que for bem elaborado, com certeza acaba. Não vai acabar a lembrança da pessoa, esse é o medo que muitas pessoas têm. Então eu vou esquecer a pessoa que eu amava. Não, você não vai esquecer, mas vai lembrar da pessoa sem estar apegado à presença dela que já não tem mais a você, perto de você. Viver o luto é a certeza de que não existe uma dor interminável. Muitas pessoas dizem, não, essa dor que eu tenho não vai acabar nunca. Lá no início eu falei que tudo na nossa realidade é impermanente. Se tudo é impermanente, as alegrias são impermanentes. Você não tem alegria para sempre, a mesma alegria. As tristezas não são para sempre. Então a dor também não é interminável. Existe a dor conservada criteriosamente, com muito cuidado, para não se desgastar. Então, você coloca a sua dor na geladeira e vai todo dia lá gozar um pouquinho daquela dor. Ela não vai ser impermanente, ela vai durar muito tempo, quem sabe até o tempo da sua própria vida. E aí você vai dizer que a dor durou para sempre. O luto não dura para sempre, nem a dor também persiste por todo o tempo, desde que nós trabalhemos para nos livrar deles. Por isso é que o Zé do Povo, aquele filósofo, que eu adoro ele, porque eu acho que é muito simples e muito objetivo, ele diz: não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Então, isso para mim é tranquilo. Não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Portanto, não fique preso a nada. Isso aqui faz parte do apego. Se você se apega a um bem, você se decepciona, porque ele acaba. Se você se apega ao mal, você que se acaba, porque o que acontece? Você vai estar sofrendo sempre, porque você segura, pega o sofrimento, a dor, coloca na geladeira e todo dia você toma uma pequena dose dela para poder ficar sofrendo bastante. O importante em todas as situações de perda é aprender a esgotar o quantum da dor. Toda dor tem uma quantidade. Umas dores são maiores, outras são menores, mas todas são finitas. Então, trabalhe para você terminar a dor o mais rápido possível. E para isso, o tempo é o melhor remédio. Isso é outra filosofia também do povo. O tempo é o melhor remédio. Eu costumo dizer que não existe dor, nem luto, nem sofrimento que o tempo não leve. Você não pode impedir que o tempo carregue tudo isso. O importante é você abrir as portas, abrir a janela da sua vida para que as dores e tudo possam progressivamente ir desaparecendo. O trabalho com luto, ele pode ser feito, ele deve ser feito, eu sempre falo, quem está vivendo luto não deve querer vivê-lo sozinho, não. O ideal é procurar uma ajuda, mas cuidado, porque eu tenho muito receio dos que eu chamo os ajudadores. Os ajudadores são aqueles que, até sem você pedir, já vem, não, eu vou cuidar de você, eu vou fazer isso. Olha, isso não é bom, porque aqueles são muletas
que você adota e você nunca vai caminhar com as suas próprias pernas, porque sempre haverá muletas para te sustentar. Então, procure um profissional, procure um pastor, um padre, uma pessoa que tem, mas procure se informar se aquela pessoa tem competência para isso, né? E se ela sabe também lidar com as perdas e com a dor das perdas. Então, o tratamento individual, o trabalho, não é tratamento, é o trabalho. Né? Com o médico a gente acaba usando a palavra tratamento com mais facilidade. Mas é o trabalho com luto, ele individual, e ele pode começar logo em seguida. Logo que a pessoa perdeu, ela procura alguma pessoa que trabalhe com essa área do luto e vai ser assistida por ela e vai ajudar muito mais rapidamente você ficar livre da dor e do sofrimento. E existe um trabalho que eu comecei em Belo Horizonte há muitos anos, né? E em alguns lugares eles conservaram, outros nem tanto, mas quem tiver interesse pode procurar, porque tem até o livro que eu escrevi que chama GESU, Grupo de Suporte ao Luto. Esse grupo é um grupo de atuação psicoterapêutica específica. Não é um grupo psicoterapêutico que você vai lá para resolver seus problemas os mais diversos. Não. É o grupo de pessoas que estão vivendo o luto, porque todo compartilhamento será feito em cima daquilo. O ideal desses grupos não é fazer-se logo em seguida a perda. Logo em seguida a perda, a indicação certa é o atendimento individual, porque a pessoa muitas vezes ainda não está preparada para ouvir a dor dos outros. Então, o luto é trabalhado individualmente, depois de 3 meses, em média, ele pode passar a frequentar esses grupos de suporte ao luto, que são muito, muito eficientes. Eu fiz dezenas de grupos de suporte ao luto e foram muitas pessoas, né, que fizeram o grupo e saíram do luto muito felizes de ter participado daquilo, porque ajudou-as a superar toda a sua dor. E aqui essa figura eu gosto muito de usar porque eu mostro, né, através desse quadro, tudo isso que nós falamos. Esse quadro é chamado O Naufrágio do Medusa, né? Ele foi pintado por um pintor famoso chamado Géricault em 1816, né? Aliás, em 1819. Em 1816 foi o naufrágio desse navio, um naviozinho que estava levando, parece, imigrantes, e ele naufragou. E ele não tinha muitos recursos para salvação, fizeram uma balsa com os pedaços de madeira e tudo, e um grupo de pessoas conseguiram tomar conta dessa balsa e sair no mar adentro. O naufrágio foi em alto mar. E essas pessoas, ali não tinha nada, não tinha condição, água, faltava alimento, faltava tudo, porque era simplesmente a balsa em que eles estavam, né? E eles foram, e durante esse tempo aconteceu uma série de coisas que inspirou a esse pintor, Géricault, né, a pintar o que ele ouviu, as narrativas. Então, o que está acontecendo nesse momento? Observe aqui, eu vou mostrar um por um. Aqui, observa aquele que não é sobrevivente. Ele é um autocomiserativo e está tudo muito ruim, da mesma forma que esse outro. E aquele lá, o quadro desistiu de cara, desistiu de tudo e está ali, já está morto. Ele está morto e vai ser julgado no mar, né? O outro que nós observamos, esse aqui é um autocomiserativo também, mas com mais resistência. Ele está ali até tentando ajudar um ao outro que já aparentemente já morreu, né? Mas ele está lá e ele está de costas para onde a balsa está indo, mas eu não tenho solução mesmo, eu vou morrer, agora é esperar. Então ele está ali na condição de entrega, entregou os pontos. Aquele lá é uma pessoa que é ao contrário, ele quer ser um sobrevivente. E ele não só quer ser, mas quer que também os outros sejam sobreviventes também. Então ele está apontando, não, gente, olha, vai aparecer alguma coisa. E vocês observem, é muito importante nesse quadro, que no horizonte não há nenhum barco à vista, navio nem nada. Ou seja,
Eles não estão vendo nada. Mas aí ele está gritando: olha, vai aparecer algum, com certeza vai aparecer. Então ele estimula os outros, né? E esse aqui eu diria que é o líder de todos. Observa que ele está com um pano na mão, balançando, ele não está vendo nada. Navio fala: não, mas eu estou aqui gritando, mostrando, quem sabe alguém vai nos ver. E a história termina, né, com um navio que estava passando mais ou menos próximo, viu essas, aquela pessoa com a bandeira, com o pano, né, na mão, viu que era uma balsa, foram em direção a ele e muitos dos que aí estavam se salvaram e muitos morreram. Por quê? Eles não quiseram ser vitoriosos na luta contra o sofrimento. Eles preferiram ser autocomiserativos. Os outros fizeram a opção de serem sobreviventes. E como sobreviventes, eles realmente salvaram suas vidas. Então, com esse vídeo, eu quero estimular a todos que estão vivendo alguma perda recente, antiga, né, alguma dor. Observe esse exemplo e trabalhe, porque a vitória sempre vem para aqueles que lutam e trabalham em busca de alguma coisa em que acreditam. E eu encerro dizendo que a morte, como a vida, não é problema para quem parte, mas sim para quem fica. E isso pode ter certeza. A morte não é problema para os que partem. Quando nós morremos, nós saímos dessa realidade de dor, sofrimento, de luta, mas também de alegrias, de vitórias, de conquistas, tudo misturado, né? E vamos passar para uma outra realidade que eu não sei dizer quem é, como é que é, de que jeito e onde que é. Eu tenho certeza absoluta, eu sou cristão e acredito que existe uma vida depois dessa vida, onde Deus vai abrir os braços e nos receber a todos, a todos. Então, a morte, para mim, ela não é problema. Um dia, todos nós vamos passar por ela, querendo ou não querendo. Tem gente que fala assim: não, eu não vou morrer nunca. Eu tenho um colega que diz que eu não vou viver 140 anos. Sonhe, vai continuar sonhando, e eu quero ver se você viver, se você vai gostar de estar vivendo com 140 anos. Tudo na vida tem princípio, meio e fim, e se você seguir tudo direitinho, você será muito feliz. Então, vamos viver a vida da melhor maneira possível. Não querendo ser apegados, não querer ser dono de nada, vamos trabalhar sim, somos zeladores. E como zeladores, nós vamos trabalhar muito mais para zelar por tudo o que nós temos. E com isso, a morte deixará de ser problema e as perdas irão acontecer normalmente na vida da gente, sem que a gente deixe de viver por causa das perdas. Eu convido a todos que assistiram a esse vídeo para assistir os outros. Eu tenho mais de 50 vídeos no YouTube abordando temas semelhantes a esse ou outros temas também são temas para a vida, para que as pessoas possam ter qualidade de vida. É só clicar no link, né, que está aqui, ou se esquecer, é só entrar no YouTube e lá onde tem procurar, coloca meu nome, Evaldo da Assunção. Com certeza, vários dos meus vídeos já vão aparecendo. E além daqueles, tem outros que vocês podem ir procurando naquele site. As pessoas que quiserem, eu peço que se inscrevam no canal, porque um canal, quanto mais participantes tem, mais ele é prestigiado. Então, eu sugiro que o façam, né? É grátis a inscrição no canal. E se alguém achar que deve contribuir para a manutenção desse canal, tem o Pix aí para fazer a contribuição que quiser fazer. E eu peço a todos que no final deixe o seu gostei ou não gostei. Espero que tenham gostado e que ele seja útil para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.